A filosofia socrática, ela é um marco, é um divisor do pensamento ocidental, pois Sócrates ele inaugura um novo momento na filosofia. Os filósofos que antecederam Sócrates, eles eram mais voltados ao pensamento, né, à filosofia naturalista, né, uma preocupação sobre as explicações da origem dos princípios, da origem da natureza, dos elementos da natureza. E Sócrates ele não volta mais o seu pensamento para isso. Ele volta agora o seu pensamento sobre o fundamento da ação do homem, sobre o fundamento do pensamento do homem. E sendo assim, ele tem uma preocupação sobre a ética, sobre a virtude, sobre a conduta humana. Então podemos chamar a filosofia socrática e entendê-la como uma filosofia antropológica, que é o estudo do homem. Nessa perspectiva, também podemos entender que a preocupação socrática é conhecer bem para agir bem. Aquele que conhece aquilo que supostamente sabe, age bem perante aquilo que sabe. E nessa lógica de pensamento, Sócrates afirma que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. O que ele quer dizer com isso? Que a essência da nossa existência é realmente entender aquilo que fazemos. E entendendo aquilo que nós fazemos, nós vamos ter uma preocupação em fazer bem. Então, quando ele fala assim que não vale a pena ser vivida, é exatamente uma proposta, um convite para que as pessoas realmente procurem analisar ou refletir sobre aquilo que elas são e naquilo que elas acreditam. Porque tem pessoa que pode perguntar assim: ah, mas então tem pessoa que não vale a pena existir? Não, ele não entra nesse mérito. Ele está falando que a partir do momento que você existe, você deve colocar em pauta a sua existência. O que é colocar em pauta? Colocar uma reflexão sobre aquilo que você é e sobre aquilo que você faz. É examinar a sua consciência. Embora ele não vai dizer isso de forma muito explícita, né, de forma muito aberta, mas é um exame sobre o que você faz e quem você é. Aí surge a pergunta: examinar o quê? A própria vida? Mas quem examina a própria vida? Né? A consciência do indivíduo. Mas se essa consciência ela não for habituada e acostumada a fazer um exame de consciência, a pessoa vai entender que ela não necessita, né? Que ela já tem uma verdade pronta sobre si mesmo. Mas a proposta de Sócrates é o conhece-te a ti mesmo. Aquele que procura explorar o universo dentro de si mesmo, ele vai entender melhor quem ele é. E muitas vezes podendo superar os seus limites. E nesse sentido, a proposta socrática é exatamente promover no indivíduo uma mudança. Aquele que acha que é completo, que não precisa mudar em nada, para Sócrates, esse tipo de pessoa é uma pessoa arrogante, porque todo indivíduo nasce e não nasce pronto. Nós estamos prontos para nascer. Chega o dado momento, nós precisamos nascer, mas nós estamos realmente prontos para viver. E nesse sentido de nascer, de nascimento, Sócrates é filho de uma parteira. Ele entende que a sua função como filósofo, que a sua proposta é exatamente levar as pessoas a um novo nascimento. Não basta apenas existir, é preciso viver, é preciso dar significado, dar sentido à sua existência. Então, o pensamento socrático, né, tem como fundamento esse diálogo
que leva o outro a reconhecer os limites do seu saber. Ele leva a pessoa a reconhecer a sua ignorância e a partir desse conhecimento ele vai buscar novas verdades. E esse processo de reconhecimento, o conhecimento de sua ignorância, dos limites do saber, Sócrates propõe então um novo parto existencial, ou seja, a pessoa entenderia que aquilo que ela pensa que ela é sobre si mesma, ela não é. Ela deveria procurar entender os conceitos de sua existência de forma mais profunda. E para estabelecer esse diálogo, ele vai então criar, ele criou o método socrático, que vai consistir em duas etapas. E esse método ele consiste exatamente, ele faz uma comparação à função da sua mãe, ao ofício da sua mãe, que é uma parteira, da mesma forma que ela auxilia a trazer pessoas ao mundo. Sócrates também ele entende que ele tem a missão de auxiliar um novo ser, uma nova pessoa, com novos conceitos ou com conceitos reformulados, chegar a esse mundo. Então ele vai propor esse método. O método ele inicia com a ironia, só que essa ironia não é no sentido de ficar zombando, caçoando das pessoas, mas a ironia é exatamente que Sócrates muitas vezes ele fazia uma pergunta, mas nessa pergunta ele já até sabia a resposta, mas ele quer levar as pessoas a entrar em contradições. E nessa perspectiva ele reconhece as suas limitações, onde o próprio Sócrates vai afirmar: só sei que nada sei. Entra naquela seguinte lógica: se ele sabe que nada sabe, pelo menos ele já reconhece o limite do seu conhecimento ou o tamanho da sua ignorância. Então ele é muito mais sábio perante aquele que acha que sabe tudo. Porque, querendo ou não, isso aqui é até meio paradoxal. Ele dizendo que nada sabe, ele sabe muito pouco perante tudo aquilo que pode ser conhecido. Isso aqui é irônico, porque é impossível nada saber. Porque o nada não é uma coisa que existe. Ele sabe alguma coisa. Ele sabe que o primeiro princípio, ele deve buscar sempre um princípio de conhecimento. O conhecimento ele é algo contínuo, o conhecimento não é algo pronto. Então nesse momento ele está sempre buscando reconhecer as suas limitações e superando a sua ignorância. E ele fazia esse convite para essas pessoas. Tanto que Sócrates ele é irônico muitas vezes, e ele vai chamar a atenção das pessoas para certas atitudes. Um certo dia, depois do seu trabalho, na praça, de dialogar com as pessoas, Sócrates ele foi convidado a ir a uma festa em Atenas, a casa de um pessoal bacana. E aí ele vai com a sua simples roupa, a sua túnica velha, batida. Ao chegar ao portão, ele é barrado pelo segurança da festa, e o segurança fala: olha, você não pode entrar aqui não, com essa roupa, com esse tipo de traje, você não pode entrar. Sócrates ouve aquilo, volta para sua casa, coloca a melhor roupa, toma um banho, passa um perfume, volta. Na hora que ele chega no portão, os seguranças, os guardas, vendo que ele está bem vestido, deixa ele passar. Nesse momento, Sócrates entra na festa, ele chega próximo à mesa, a mesa que tinha toda a comida, o banquete. Ele pega o pão, ele joga na roupa, ele pega um vinho, joga na roupa, ele esfrega toda aquela comida na roupa. E as pessoas ao seu redor ficam meio que assustadas com isso. E perguntam para Sócrates: ô Sócrates, o que você está fazendo com a sua roupa? Ele falou: não. A festa não é para as pessoas, a festa é para a roupa. Porque ao chegar aqui eu fui barrado por causa da roupa, mudei de roupa, então não pude entrar. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes as coisas na vida não é devido ao ser, e sim pela apenas a aparência das pessoas.
né? Isso é um tipo de ironia. Ele levou as pessoas a refletirem sobre o que é a, um conceito. E aí, nessas contradições, ele, que vai chamar aí de maiêutica, que é a arte de dar à luz a novas verdades, é a partir de contradições, que é o exemplo aí da festa. Mas existem outros exemplos que provavelmente Sócrates tenha feito, realizado nas suas conversas, nos seus diálogos com as pessoas. Ele poderia levantar, ele pode ter levantado as seguintes perguntas. Ele perguntaria para a pessoa: olha, você acredita na justiça? E aí a pessoa fala que sim, mas o que é justiça? Da mesma forma que ele poderia perguntar: você gosta de pessoas bonitas? A pessoa vai falar sim, mas o que é beleza? A pessoa poderia ter dificuldade em explicar. Então, como que você acredita em uma coisa que você tem dificuldade em explicar? Você apenas acredita? Você apenas tem um segmento cego sobre aquilo? Ou Sócrates poderia responder para a pessoa: olha, caríssimo ou caríssima, beleza é a soma das partes, funcionando juntas de maneira que nada precisaria ser adicionado, retirado ou alterado. Essa visão sobre a estética, né? Então isso seria, de forma resumida, o método socrático. A tirinha: conhece-te a ti mesmo, bom conselho, mas hoje não estou com vontade de ficar fazendo turismo dentro de mim. Ou seja, tem muitas pessoas que têm preguiça, ou muitas vezes se sentem cansadas ou desinteressadas de olhar para si mesmo e buscar corrigir aquilo que ela é ou aquilo que ela pensa. Outra tirinha, na perspectiva socrática: como que você faz boas escolhas? Pela experiência. Mas como que você adquire experiência? Pelas más escolhas. Ou seja, paradoxal, né? Boas escolhas e experiência. Mas como você adquire experiência? Más escolhas. Ou seja, você supostamente só começa a entender mais a vida quando você começa a analisar conceitos opostos. Você começa a entender melhor o que é felicidade quando você passou pelo momento de tristeza. E da mesma forma você começa a entender o que é tristeza quando você já teve um momento de felicidade. Então, são momentos que Sócrates poderia chamar de momentos dialéticos, são momentos de oposições. E aí, essas atividades de Sócrates, elas eram realizadas na Ágora, né, na Praça Grega, na intenção de orientar as pessoas, levarem as pessoas a refletirem sobre a sua vida. Mas isso começou a incomodar as autoridades atenienses, porque essas pessoas começaram a se tornar críticas. As pessoas saíam de um senso comum e elas buscavam então um senso crítico, buscando questionar a realidade dos fatos. Querendo ou não, nessa perspectiva, as pessoas começaram a questionar a própria política de Atenas, as condições de vida daquele local. Isso para as autoridades não era algo interessante. Por causa disso, Sócrates ele é acusado de corrupção, de corromper a vida das pessoas de Atenas. Ele é chamado para se defender, tanto que depois o seu discípulo Platão vai escrever um livro chamado A Apologia de Sócrates. Sócrates não nega as acusações, ele é condenado à morte. E aí, ele poderia ter fugido, ele decide enfrentar isso. Ele não nega as acusações, mas isso não quer dizer que ele aceita que aquilo que estava sendo colocado sobre ele seja verdadeiro. Ele aceita que, de fato, ele levou as pessoas a refletirem. Aí ele é condenado à morte. E na Apologia de Sócrates tem até ele fala sobre essa questão da morte, né? Que aqueles que acreditam que a morte seja algo ruim estão errados. Há boas razões para acreditarem que seja. E eis as duas: ou a morte é um estado de nada, ou, como dizem, há uma mudança, uma migração da alma para outro mundo,
E nessa transição, se depois não houver consciência alguma, será um benefício. Eu não terei lembrança e nem sonharei com nada. Serei um nada. Caso seja um lugar onde eu poderia encontrar com os mortos, então reservarei o meu tempo para conversar com Hesíodo e Homero. Então, se eu for analisar nessa perspectiva, né, Hesíodo e Homero aí são heróis gregos, ele fala assim, ou é um lugar do nada, ou é um lugar melhor. Então, para que temer a morte? Temer a morte, tendo em vista que eu vivi uma boa vida. Então, a filosofia socrática é um convite para viver a boa vida. As pessoas falam, o que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você. Mas o que realmente é algo bom, né? Algo bom é aquilo que não te faz mal, nem faz mal ao outro. Agora, nós poderíamos entrar aqui numa discussão, um ciclo vicioso, porque as pessoas podem falar assim, olha, matar alguém pode fazer bem para mim, mas nessa questão de matar alguém se refere ao primeiro princípio de questão de bondade. Naturalmente as pessoas não querem morrer, né? Então matar alguém você não estaria fazendo um bem para você, você faz o mal, porque você anula o sentido da vida, certo? Tanto que depois Sócrates ele fala isso, ele prefere sofrer uma injustiça do que promover uma injustiça. Ele entende esse lado da vida. Então é uma proposta de uma filosofia que busca realmente entender a existência humana de uma forma não pacífica de ficar acomodado com a realidade, mas pacífica na perspectiva de transformar. Aí temos aí uma obra famosa, você tem ali Sócrates sentado e seus discípulos ao redor, inconformados com a morte do mestre. Ele poderia ter escapado, né? Alguns relatos que falam que poderia ter escapado, mas ele enfrenta a morte, né? Seus discípulos eles ficam decepcionados, transtornados com a morte do mestre, que só promovia o bem-estar. Depois, isso aqui eu vou até pedir em trabalho do bimestre, o filme O Poder Além da Vida mostra exatamente como funcionaria essa questão do método socrático. Frases recheadas aí com conteúdo da filosofia socrática. Você pega essa primeira, a sabedoria está em fazer. Lembra que eu falei para vocês que conhecer bem para agir bem? A questão da morte de Sócrates, não existe tristeza na morte, há tristeza em quem não aproveita a vida. Sócrates ele entendeu que ele viveu bem a vida. A tragédia não é morrer, a tragédia é morrer em vão. Tanto que antes de Sócrates teve um outro filósofo chamado Isócrates. Ele fala assim, que morrer é o destino de todos os homens, morrer com glória é o privilégio do homem virtuoso. E o que é virtude? Virtude é uma disposição de praticar o bem, que é uma adaptação perfeita. Eu supero aquele momento com uma capacidade de equilíbrio. E para isso, as pessoas precisam conhecer a si mesmo. As pessoas temem o que há por dentro, mas é o único lugar onde encontrarão respostas. Então assim, espero ter ajudado vocês nessa explicação sobre Sócrates. É uma explicação mais simples sobre Sócrates. Então, muito obrigado pela atenção.